Olá, boa noite. Oi, Sidney. Boa noite, pessoal. Esperando o doutor Sandro Vera. Vamos ver como ele foi na maratona, a primeira maratona que ele fez. Oi, Sandro. Vou te colocar aqui, Sandro. Fabienne, já te chamei. Oi, Oi, amigo, tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo bem, e jóia. você? Ah, Olha o tamanho disso, meu. tô sentindo o peso daqui, hein? Ela tem cara de ser pesada. Ela é gigante, gigante medalha. Vale Legal. cada quilômetro. Daquele É. frio. Você tá ouvindo minha voz de retorno ou não? Tô ouvindo bem. Você tá ouvindo a minha voz? Tô ouvindo bem. Não, mas você não tá ouvindo eu vai e volta a minha voz, não, né? Tá Não, normal. não. Tá normal, tá tudo bem. Tá. Então tá bom. Então, bem-vindo novamente, né? Agora não de surpresa, agora planejado. Ah, que legal. Muito bom, né? É, o E doutor. assim, fala de uma coisa gostosa, né? De uma maratona internacional, né? É. Então, galera que não nos conhece, né? Eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. E, como eu digo aqui, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte, nessas conexões aí que eu conheci a minha xará, que também é a Ali Dias, Sim. e que me falou do Dr. Sandro, ele inclusive estava na nossa live, e fez a gentileza de entrar naquele momento, bater um papo com a gente, e eu rapidamente, opa, já peguei o seu contato e cá estamos. Agora para falar dele como atleta e também vou abusar um pouquinho das especialidades que ele tem como profissional. Então, bem-vindo, doutor Sandro. Conta pra gente aí um pouquinho quem é você, como você se tornou esportista, daí a gente chega na maratona e você mostra a medalha pra gente de novo. Que ótimo. Então vamos lá. Eu sou aqui do interior de São Paulo, e aqui no interior eu trabalho com a área da quiropraxia. Eu tenho um consultório que atendo tratamento de coluna. Passei anos tratando de dores articulares, né? E isso me fez toda a compreensão estrutural, neuroesquelética. Então, e por um momento eu comecei a entender que precisava de um pouquinho mais de conhecimento. Foi quando eu migrei para a área da psicologia. E aí, as dores físicas e as dores emocionais, então eu trabalho com as duas áreas hoje, tanto o físico como a área emocional. Então, a minha formação de biomédico, quiropata e na psicoterapia, e hoje eu trabalho com todo esse contexto. E depois de muitos anos, acabei me identificando com o esporte da corrida. Aí foi a surpresa de conhecer os desafios que a corrida nos dá. Foi quando eu comecei, eu fazia hipertrofia, fazia academia, e achava aquilo muito bom, né? A academia, tinha os amigos, conversava. Acabava indo para academia mais para bater papo do que para fazer exercício. E, Ele se entregando aqui. e eu acho que é um pouco de todo mundo, né? Acaba indo na Sim. academia e não acaba tendo, não tem um direcionamento porque não tem um projeto de esporte, não tem um desafio, não tem uma competição para fazer. Então vai na academia e Para dar uma acaba não tendo. relaxada, É, socializar, fazer um faz pouco de um, exercício, pelo menos. faz um social, né? Porque É. acaba não criando um afinco, né? Uma dedicação, porque não tem nada que faça a pessoa se debruçar em cima de um desafio. Mas quando meu pai morreu, de infarto, aquilo pesou para mim. Eu pensei assim, na linha sucessora do meu pai, eu sou o próximo infartado. Então,
Eu não vou morrer de infarto então já. Se depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Foi quando eu fui fazer o primeiro teste de corrida. Eu fui com o professor, o personal, fomos na avenida, uma marginal que temos aqui na cidade. E quando eu fui para essa marginal, e ele falou assim, vamos fazer uma corrida pequena, vamos correr uns 600 metros. Eu falei, não, vamos correr logo 3 quilômetros. Se o pessoal corre 10 quilômetros, vamos correr 3. Mas os 600 metros que era uma proposta de Já uma quadra pesou. na outra, eu quase chamei o SAMU. E aí Gente, eu falei, e a gente tá falando de alguém que não era sedentário, né? eu estava ali, né? Na hipertrofia, estava trabalhando, não trabalhava o cardio, né? Só trabalhava a hipertrofia. E absurdamente aquilo Te me deu fez estalo. acordar, né? Eu falei assim, nossa, não tô ruim não, eu tô péssimo. E aí foi quando esse personal falou assim, volta para hipertrofia, volta para academia, porque a corrida para você não vai ser uma boa coisa. Aí eu até falei para ele assim, ainda bem que foi você que falou. Não sou eu que estou falando isso para você e nem para mim mesmo. É agora que isso vai se transformar um desafio. Eu quero correr igual aquele pessoal que corre na televisão. Quero Olha correr igual só. o pessoal que corre aqui 10 quilômetros. Eu quero tentar uns 10 quilômetros, mas eu vou tentar. E aquilo ficou muito marcante, né? Voltei para a academia, decepcionado comigo mesmo. E foi quando começou o meu desafio. Meu primeiro quilômetro foi debaixo de muito Sofrimento. desgaste. Eu não imaginava que eu era pesado, porque eu ganhava bastante massa muscular. Estava com 97 quilos. E para correr com 97 quilos eu era um trambolho. É. Eu não corria, eu balançava. E aí Hoje você foi. tem. Isso foi quantos anos atrás que você começou, doutor? Vai fazer agora 4 anos. Ainda 4 anos. para o esporte de corrida é recente, né? Eu ainda sou Aham, sim. um amador, bem amador na corrida. Mas um Mas amador bem dedicado. em relação ao que eu fui, ao meu, como diz o nosso presidente, ao histórico de atleta, né? E eu acho que estou bem melhor do que quando eu estava só na hipertrofia. Então eu consegui fazer meu primeiro quilômetro e aquilo nasceu dentro de mim uma necessidade de testar a quilometragem. E aí veio os desafios do segundo quilômetro, do terceiro quilômetro, do quarto, quinto. Quando eu fiz meu primeiro 10 quilômetros e eu fiquei realmente entusiasmado com aquilo. Eu nem imaginava que isso era possível dentro das minhas Olha só. possibilidades. E aí, então, não parei mais o negócio. O negócio, como diz, virou picada na veia, viciante. Sandro, deixa eu E só. hoje, Mas me fala o seguinte: você foi lançando os desafios para você mesmo, ou nesse processo você teve um profissional que te ajudou não, você pode, você vai conseguir, porque o primeiro lá que foi dar a corridinha com você, aquele lá, eu não pegava para treinador, não. Já mandou você de volta para academia, não quis tentar? então, eu tive essa decepção com o primeiro treinador. Ele não sentiu segurança, eu acho que ele não queria queimar o filme dele, né? Ele Pois falou assim, é, esse cara vai me não tem queimar o filme se eu futuro. ficar. Ele me subestimou. E aí eu entendi que eu não era aluno para ele e eu acabei sendo. Comecei com iniciativa própria, correndo. Como eu não corria, eu falei, nem faz sentido eu arrumar alguém, pagar alguém para ensinar a correr, né? Porque eu nem sei correr. Então eu comecei sozinho, como era muito pouco, nem conseguia fazer 1 quilômetro, então eu falei, não faz sentido nem ter professor agora. Quando eu tiver melhor, aí eu vou engajar um personal. Foi quando, 2 anos depois, eu consegui engajar um profissional que é até um fisioterapeuta.
Ele é um fisiologista, um personal muito dedicado, André. André Lopes se transformou em um amigo, corremos muito. E o André me deu assim o maior incentivo depois de 2 anos que ele conseguiu arrumar minha corrida, arrumar meu pace, arrumar minha Legal. cadência, arrumar o fortalecimento. Mas nos primeiros 2 anos de corrida foi realmente um desafio pessoal. Eu Pessoal. comecei estudando, né? Fazendo a autodidata, começando a ver alguns artigos, estudava sobre o que não... Eu mais preocupava o que poderia lesionar. Então, em cima do que poderia lesionar, eu estava mais preocupado. E aí eu comecei a fazer um trabalho sozinho, como eu ia meio... Como um profissional liberal, a gente não enfia o pé de uma vez, né? Então a gente Sim. vai, vai se dando condições de fazer. Então eu falei, eu não vou fazer nada absurdamente, eu também não tenho tanta pressa. Então eu vou na medida do que eu aguento. E aí eu comecei a descobrir o quanto é possível. E aí não parei mais. Pretendo não parar tão cedo. E antes de fazer. E aí chegou esse final de semana que o senhor fez a Maratona Internacional de Porto Alegre, né? Eu Mas fiz antes da 2 maratona você maratonas. tinha feito. Você fez 2 meias, é isso? Antes? Não, esse fim de semana eu fiz 2. Uma de moto e uma de corrida. Ah, não, você, E para quando eu Porto vi, eu Alegre. percebi. Ah, qual é a E cidade para do Porto interior que você Alegre. mora? Como que é o nome? Aí em São Aqui em Paulo. Itapetininga. E estamos Itapetininga. próximo de Sorocaba. Uma cidade maior aqui é Sorocaba. Estamos 68 quilômetros de Sorocaba. Então, eu estou no interior de São Paulo. Estamos a 174 quilômetros de São Paulo. Mas estamos mais perto dessa cidade que chama Sorocaba, que é uma Aham. cidade maior de 700 mil habitantes. Aqui E temos... você, É uma cidade pequena. desculpa, pode Temos falar. em torno de, eu acho que 160 mil habitantes. Mas é uma cidade muito tranquila. E você decidiu para maratona de moto lá para Porto Alegre, são quantos quilômetros? São 1.300. Tá doido? E você que está pilotando a moto? Ah, sim. Foi tranquilo. Escuta, você esqueceu que você ia fazer a tua primeira maratona ou foi desafio duplo pensado mesmo? Então, é assim. Foi o teste do condicionamento físico. Quando eu fui convidado para essa maratona de Porto Alegre, há 6 meses atrás, eu comecei a fazer uns treinos bem intensos e me condicionar para isso, né? Então eu comecei a pegar firme. Eu estava tão bem que eu falei assim, ir de moto daqui ali não vai me custar nada. Então eu acabei pegando a motoca e ó, uma que é mais Olha, econômico, né? E aí foi uma sim. viagem maravilhosa. Eu fiz até um tour, né? Eu desci pela Balneário de Camboriú e desci pela Serra do Ah, Mar e depois eu voltei por Lajeado, que vem por Passo Fundo, e volta por Ponta Grossa, Paraná, né? Acabei fazendo aham. todo um balão aí, né? Conheci os dois lados da Serra Garrucha. Ah, que bacana. Ah, mas para ir deve ter sido tranquilo. Agora, para voltar logo depois da maratona, que deve ter sido um pouco mais cansativo, né? Realmente, é um desafio mesmo. Então é assim, na maratona, qual que foi a intenção? É não se cansar tanto, porque tinha que voltar embora, né? Não dava para ficar lá. Tinha que voltar embora. Então eu tinha que continuar a maratona de moto depois. Mas foi bem, graças a Deus foi bem. Eu não sei se você viu os stories, mas eu acabei fazendo uns vídeos muito legais de pessoas de terceira idade. Tinha Que legal. muita pessoa de terceira idade correndo. Um pessoal se desafiando todo o tempo, fazendo os 42 como eu estava fazendo. E olha, eu comecei... Teve alguns corredores que eu só alcancei ele no quilômetro 23, no quilômetro 25. Mas pessoa de 70 anos, de 69, de Sei, 50 anos. Eu falei, eu sei. nossa, demorou tudo isso para mim chegar neles, mas... E assim, uma coisa que dentro da corrida me deixou aqui, ó.
O André falando que 10 km em Santos, bem mais tranquilo. É Mais mesmo, André, bem tranquilo. mais tranquilo. O André fez comigo 10 quilômetros. André é um paciente amigo da gente. Ele foi Que comigo legal. na prova da Tribuna, uma prova muito famosa em Santos. É uma prova que já tem, foi a 36ª prova de Santos, a prova da Tribuna, 14 mil participantes, a maior prova Nossa. só de São Paulo. Ah, tanto E é em que Santos? essa de Porto Alegre teve 15 mil participantes. A da Tribuna É, de não, Santos teve maratona. 14 mil. É, é. Para Então, Santos, né? Deve ter entupido a cidade. sim, foi uma prova muito boa. A gente passou pela. Eles falam no canal, né? É canal 3, canal 5, que é no Centrinho Velho, depois canal 3, canal 5 e a Praia do Gonzaga. É uma Olha, das Gonzaga. provas gostosas de fazer. E o Que André fez legal. comigo lá. Foi a primeira prova do André de correu na Olha vida. só. Nunca. Ele é um paciente. De paciente Ele virou corredor também, já tá já, inspirando. já vestiu a camisa e já começou com o seu primeiro 10 quilômetros. E isso para mim foi muito bom, né? Ter um paciente que já está se superando, né? Começando uma Aham. atividade dessa. E porque eu não comecei com 10 quilômetros, eu comecei com muito menos. E aí já tem um paciente que já de cara já vai para 10. Isso foi muito legal. E Ô, nessa. ô, Santos, só me diz uma coisa que eu te falei antes de você fazer a maratona. Que eu falei, espera chegar no quilômetro 30. Como que foi? Eu lembrava de você no quilômetro 30. Quando eu Olha só. chegava, quando eu estava chegando perto do 30, eu falei assim, aquela mulher lá que lançou a responsa do 30, eu vou me preparar muito para esse 30. O que que aconteceu? Eu comecei a entender as quebras, né? Eu falei assim, eu só não posso quebrar no 30, né? Mas eu posso chegar no 30 com um pace mais tranquilo, né? O que eu não posso Sim. é correr até o 30. Então, eu fiz os 21. Passei. Ali é legal que quando você chega no 21, separa os que terminam 21 e os que vão para o 42. Quando chegou naquela separação, eu lembrei que agora começava a hora do 30. Eu falei, então, É, agora tenho 9 quilômetros para me responsabilizar pelos 30. Foi quando eu fiz uma refeição, né? Comi uma banana, uma mexerica, entrei com uma proteína, com umas barras de cereais, com isotônico. Então eu fiz um lanche, fiz um pit stop nossa, de 3 minutos, e aí eu dei uma alimentada, super alimentei, e mudei o pace. Eu vim no 21 no pace de 5:40, 5:30, nossa, e então eu fiz o 21 abaixo de 2 horas, que era o esperado, e do 21 para cima, aí eu mudei a estratégia. Eu fui para o pace de aham, 7. No pace de 7, eu aumentei a suplementação para não dar uma desidratação, para a bomba de sódio e potássio não me dar cãibra, para não faltar, né? E aí eu fui no pace de 7. Passei o 30, e aí eu fui tranquilo. sentir mesmo no 38. No 38, eu falei, meu Deus, é outro mundo, Parece uma né? eternidade agora. Impressionante. No 38, eu comecei a chamar os anjos, arcanjos e os querubins. E só faltavam 4 quilômetros, hein? É, Olha, impressionante, né? Como isso muda, né? A forma da gente se preparar, né? Eu tinha até feito treinos de 30 quilômetros e tinha ido muito bem. Mas como os 42, né? Eu achei que dava para terminar. Mas quando chegou no 38, eu não sei se foi o frio muito intenso, eu já também, né? comecei a sentir toda a questão climática, né? Eu fiquei me sentindo meio fragilizado. E foi quando eu reduzi um pouco mais, né? O pace fui para 7:30, mas aí eu mantive.
mantive a calma, aí foi um jogo de cabeça. Foi manter a cabeça, manter o ritmo, né? Acabei conhecendo outros que estavam também se desafiando, que também chegaram no 30 e quebraram. E aí eu perguntei, e aí, qual é que foi o 30? Não, eu quebrei. E aí, que já estava comigo ali, Viu então como a eu não gente foi estava meio que... mentindo para você? Não, é impressionante, impressionante. A passagem do 30 muda, transforma, muda, né? A criança do adulto. É, Até ali ó, eu era. tô falando aqui, tô perguntando, você tá ouvindo, eu só tô começando a me arrepiar, né? Porque a minha agora domingo. Ah, a E sua é domingo, né? a minha é domingo e a última que eu fiz foi em 2018. E assim, não tem aquela coisa de se acostumar. É treino ou não, e cada prova é uma prova, né? A única coisa que para mim não é surpresa é que talvez no 30 realmente isso possa acontecer, mas eu confirmando o que eu já sabia através de você que acabou de fazer, me dá arrepio do mesmo jeito, porque eu falei, ai meu Deus do céu, eu tive só uns 3, 4 meses para treinar. Consegui voltar, aquela coisa que realmente o corpo tem memória, né? Mas eu nem me perguntei, nem estou preocupada com o pace, né? Meu treinador sempre passou, olha, faz tempo, vai tranquilo, vai não sei o quê, se precisar andar um pouquinho, anda passo rápido para a musculatura alongar. E tô indo, né? Vamos ver. Até me admirei que eu consegui dar umas puxadinhas de alguns treinos. Você precisou andar em algum Mas momento? eu precisei andar assim por conta da hidratação, né? Eu queria fazer uma hidratação mais calma, sem tomar aquela água rápida, né? O medo era a cãibra, né? Eu achei que uma vez eu fiz uma prova de 21, eu fui tão rápido, eu fui abaixo no pace muito rápido e eu acabei perdendo 2 pontos de hidratações. E no quilômetro 19 me deu cãibra assim de repuxar a panturrilha. E eu falei assim, eu não vou mais errar com hidratação. Eu não vou perder nem um ponto de hidratação. Então, principalmente nessa de 42, eu ficava mais preocupado com os pontos de hidratações do que com a corrida. Eu não queria me desidratar em hipótese alguma. Então, fazia toda a hidratação no tempo correto. E aí, quando tinha os pontos de hidratações, geralmente até o 21 foi super bem. Mas depois dos 21, hidratar para mim era uma coisa excepcional, que eu fazia com muito cuidado. Então, depois do 21, eu parava e hidratava com calma, fazia hidratação calma, sem exagero, sem jogar água fora. Então, eu tomava água. Daí já tem uns pontos de isotônico, né? Então, eu fazia o isotônico, já fazia uma hidratação junto, porque aquele gosto do isotônico aquilo dá ânsia se você ficar com aquilo no gosto. Então eu colocava uma água por cima, eu ia controlando isso, né? Então foi muito legal. Mas isso tudo aconteceu depois do 21. Do 21 para baixo, eu estava em casa, estava super controlado. Do 21 para cima, eu tirei da cartola todos os meus recursos, porque eu lembrava que eu tinha que voltar dirigindo de moto. Eu falei assim, eu tenho que acabar bem. Eu tenho que chegar ao fim da prova disposto, porque se eu chegar morto, como é que eu vou fazer para ir Você voltou embora? no mesmo dia? Não, na mesma hora. Eu peguei a medalha, peguei as coisas, coloquei na moto e ó, voltei embora. Nossa, Eu corajoso, fui, hein? eu fui para fazer a prova e vim embora. Não fiquei na cidade, não. Porque estava muito frio, muito. O primeiro 21, você passava pelo estádio do Beira-Rio, pelo Grenal, e passava pela Orla, lugar lindo, 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 muito bonito. E o segundo trecho, você ia para o centro da cidade. Você passava pelo centro. Quando você passava pelo centro, era muita sombra, né? E essa sombra lá no Porto Alegre tava um vento, né? Um vento do sul, e a cidade era gelada. Então é uma cidade que tinha muita sombra.
E aquilo no inverno, e quando entrou no segundo 21, né? Aí Aham. eu pensava comigo que ia fazer duas voltas no mesmo lugar. Eu falei assim, nossa, vai ficar legal, porque quando você faz a primeira volta, você já meio que Você sabe já onde sabe. você pode explorar Aham. o seu potencial. Ó, aqui dá para descer rápido, aqui dá para subir bem, né? Mas como o segundo trajeto, a segunda opção era o centro, eu nem fazia ideia como era o centro de Porto Alegre, eu fiquei muito receoso. Então eu fui assim, com todos Tateando. os cuidados, né? Então, hidratação, alimentar, tinha mexerica, banana e eu pegava tudo. Eu comi tanto que, ó, geralmente o pessoal baixa uns 4 quilos numa maratona, né? E eu acho que eu ganhei 4 quilos. Escuta, mas pelo que eu entendi, você não é daqueles que a cada 40 minutos ou meia hora vai comendo alguma coisa. Você deixou para comer, você parou mesmo e fez uma bela de uma refeição. Eu faço assim, até nos treinos eu faço assim. Eu vou por quilômetros. A minha cabeça entende números, né? Então, eu tenho fome no quilômetro 12, eu tenho fome no quilômetro 16, eu tenho fome no quilômetro 18, eu tenho desidratação no 18, eu desidrato Interessante. no. Então, eu sei, eu sinto algumas coisas, né? Então, eu sei aonde pega por conta dos treinos, né? Então, eu falei assim, comigo acontece isso, comigo acontece isso. Então eu fico já numa preventiva, ó, eu vou desidratar no 19. Se eu desidrato no 19, no 14 eu já estou fazendo a hidratação, né? Então o que eu fiz? Eu só mudei os números, né? Como no 14 para mim é muito ruim, que eu tenho fome, eu falei, se no 28 eu vou ter fome, né? Então lá no 24, no 26, eu, ó, bam, bam, começava a comer, 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 comer. Eu passei a prova inteira com a barriga cheia. Eu fui. Não, eu digo isso que assim, é que você, por entender, por ser médico, por entender algumas coisas, algumas fisiologias do seu próprio corpo, né, melhor do que nós que não somos da área médica. Então, quando a gente começa a correr, normalmente, no caso, eu fui, né, para nutricionista e tal, e isso que me sai da cabeça, né? Você vai correr mais que 1h15, a cada meia hora você tem que botar alguma coisa para dentro. Então, agora eu estou percebendo que eu posso esperar uns 40, 50 minutos assim antes de comer mesmo, né? Mas eu fiz os meus longos aqui de 3 horas, tal, mas só com gel e isotônico e fui bem. Vamos ver. Sim. Eu não dispenso as barras de cereais. Eu levo eu faço assim, para cada 10 quilômetros uma barra de cereal. Eu não deixo nem que Cereal não ou esteja com proteína? vontade. Aqui tem uma barra de cereal da Whey Protein, que é É, uma de barra de proteína, né? As chocolate, bases têm proteína. proteína mesmo. E aí tem uma barra de chocolate que é com amendoim, que eu também gosto. E a hidratação, para mim, é a coisa mais importante. Eu não deixo passar um ponto de hidratação. Uma coisa que eu fiz, Sim. achei interessante, porque eu senti vontade de fazer isso, foi resfriar a articulação. No quilômetro 32, eu peguei Ah, 3 copos de água. Eu peguei uma água para tomar, uma água para molhar o cerebelo, a nuca, e uma outra água para jogar no joelho. Eu gelei os dois joelhos. Eu parei, né? Estiquei o joelho lá e resfriei os dois joelhos. Isso me aliviou bastante na corrida. Que os olha, joelhos boa dica. eles foram dando umas travadas. Não sei se é por causa do frio, não sei. Mas eles deu uma segurada. Eu senti a perna mais dura e começando a doer a cartilagem. Aí foi quando eu comecei a resfriar o joelho. Eu resfriei o joelho no 32, no 36 e depois resfriei de novo no 38 o joelho. Aí deu para fazer a prova tranquilo. Mas foi Ah, assim. vou lembrar É, disso. porque eu ficava pensando comigo, né? Falei, nossa, esses joelhos eles estão sendo massacrados, né?
movimento, né? A hipermobilidade que eles estão sofrendo aqui é impressionante. E então eu ficava hidratando eles, né? Assim eu pegava os copos mais gelados e ponhava no joelho. Os copinhos mais geladinhos. E aí foi quando, Legal. lógico, eu acho que os profissionais de alto rendimento não precisam de nada disso, né? Mas Sim, sim, sim. a gente que é amador, quer É, tudo. A gente tem que fazer o que for necessário para terminar a prova. verdade. A minha concepção era assim: terminar a prova bem, sem passar mal, sem Exatamente. ter mal É, súbito, é o que sem eu ter penso também. lesões, sem ter cãibra, terminar a prova com gosto de voltar, sem trauma, né? Sem Aham, estar traumatizado com o exatamente. negócio. E então foi compromisso cumprido, prova realizada. Agora deve estar até pensando na próxima, não tá não? Eu já estou pronto, na verdade, para a próxima, né? Ah, Porque, assim, eu acho que eu dei meu 80% nessa prova, não foi meu 100%, porque eu fiquei todo momento preocupado com a volta da estrada, com a viagem, e a prova em si mesmo eu nem fiquei preocupado, eu só queria fazer ela, fazer assim, de bem. uma forma segura. E foi mesmo, foi muito segura, tanto é que eu acabei a prova, eu parecia que estava treinando, que foi um treino, né? Um treino longo, foi um longão, né? Igual a gente faz o longão de 30, de Aham, 18 horas. Não foi assim exaustiva, né? Não foi porque eu fui de boa. aham. E aí eu não podia ver gente na prova que eu já me enrolava com as pessoas. O que que você é? De onde que é? Como é que foi a corrida? Eu ia fazendo amizade, pô, Tá o caminho certo, tem que todo. aproveitar. Isso quer E dizer que assim, o teu treino funcionou, né? Para você conseguir acabar bem assim, e depois voltar ainda falar com as pessoas, teu treino fez o treino certinho. sim, eu fui meio rigoroso com a disciplina, né? Eu fiz a planilha, né? Eu atendi a planilha corretamente e não furei, né, os treinos. Eu acabei. E aí, assim, a coisa Exatamente. mais importante, né? Dormir bem, eu não abri mão de dormir bem. Alimentação é importante, né? E uma coisa que para mim ficou muito evidente, antes eu não sentia tanta necessidade, porque eu era mais pesado. Então eu acho que eu aguentava, sustentava uma corrida maior, né? Hoje não, hoje eu corro um pouquinho, já me dá fome, né? Mudei muito, eu saí de 97 quilos para 80 quilos. É, é. E 80 quilos dá fome toda hora. Você fica mais rápido, fica ligeiro. Aham, Mas você fica com o estômago desse tamanhozinho, fica pequenininho. Então, então, assim, qualquer coisa sustenta, mas sustenta muito rápido, né? Daqui a pouco você está com fome de aham, novo. Então eu aham, ficava preocupado com isso. Falei assim, será que. Eu falei assim, eu não tenho mais gordura para perder. Agora eu tenho que manter meus níveis, né, de nutrição durante o percurso todo. Eu não posso me dispersar, porque é assim, numa quebra alimentar, numa prova, você pode estar com a performance que você tiver. Se você tiver uma quebra alimentar, você para. Não tem como. é, E, igual a hidratação, você pode estar em alta performance, mas desidratou, você não aguenta. E aí eu ficava exatamente. mantendo, né? Mantendo essas sensações. Primeiro que é interessante porque assim, vai conhecendo o que seu corpo precisa. Então eu acho que isso é muito pessoal de cada um. É, verdade. É assim, chega um momento que você precisa um pouquinho mais de glicose. Então você tem que pensar em glicose. Você pensa um pouquinho mais de sódio, você tem que pensar em sódio. Você está lá, você está correndo, você pensa um pouquinho mais da própria hidratação, que é a água. Então você fica meio que vendendo informação para o seu corpo. Aí você começa na passada. Os joelhos começam a pesar de um lado. Você tem que entender que você está forçando mais um lado do que o outro. Aí você faz meio uma reposição. Você começa a forçar um lado. Tipo, eu sinto mais força do lado direito. Então eu comecei a compensar a força esquerda. Então eu comecei a correr do lado esquerdo. Porque eu fiquei entendendo que eu estava mais correndo de um lado do que do outro. Eu acho que se soltasse eu sozinho, eu corria virando em círculo, de tanto forçar de um lado. Eu falei, não, eu tô meio assimétrico aqui.
Então eu Mas é ficava todo. interessante, né? Como a gente vai se conhecendo, né? E É, até essa questão da alimentação, saber o que que você vai precisar, tá certo que é tudo experiência, tem que ir correndo, tem que ir treinando, participando de prova, porque eu lembro, numa das maratonas, eu não estava preparada e não levei nada de sal, era só coisa doce, né? Ou era sim. gel, ou era barra tal. E chegou um momento que, ainda bem que passou um amigo do meu lado, eu falei, eu preciso de alguma coisa com sal. E ele tinha cápsula de sal, e na época eu tomei, me senti bem, e até logo depois disso, algumas provas eu fiz com cápsula de sal. Hoje eu não tenho usado mais. Mas é impressionante que eu precisava de alguma coisa salgada, porque nada mais fazia efeito, eu precisava de sal. Mas nunca É, tive exa- cãibra, graças a Deus, não. exatamente. Essas sensações a gente tem que ir reconhecendo de acordo com o que você está fazendo lá na sua atividade. E eu aprendi isso muito rápido através dessa cãibra que eu tive nessa prova de 21, né? Eu fiquei muito. Aquela sensação da desidratação pegou, porque eu perdi 2 pontos de hidratações. No quilômetro de 19, assim, começou a dar câimbra, eu falei assim, o 21 tá aí, eu vou acabar. Eu vou acabar e não respeitei o desequilíbrio da bomba só de potássio. Eu acabei o 21, mas eu fui direto, tinha um pessoal que fazia massagem, eu fui direto fazer massagem, porque eu estava realmente em colapso, né? Os níveis de Olha só. sódio e potássio estavam lá embaixo. E depois não adianta querer hidratar, que aí não entra mais. O corpo entra num É, estado de exaustão, né? E isso é muito tem outra perigoso, coisa. porque você pode até desmaiar. É. E tem outra coisa que você falou também, igual você falou, eu já sei que eu vou sentir fome no quilômetro 18, aí eu vou comer no 14 para não sentir fome lá. Que é uma coisa interessante também, né, para a gente ir Sim. aprendendo. Porque, por exemplo, eu mesmo, né, sabendo de algumas coisas, mas eu falei, eu vou correr só uma hora hoje, normalmente uma hora eu não preciso levar água, nada. Sim. Mas, como acho que já está com volume de treino, né? Então é muita coisa junto. Eu saí para correr uma hora, eu já estava com meia hora morrendo de sede. Eu falei, não, não vou, não trouxe nem dinheiro, não dá, eu tenho que. Mas, conclusão, abortei com 50 minutos, porque eu já estava que precisava beber alguma coisa, né? Sim. E a princípio, uma hora você não tem, teoricamente, necessidade de estar se alimentando ou se hidratando, mas eu estava seca, precisava beber, senão não ia continuar. E assim, o frio, ele desidrata mais rápido do que o calor. É impressionante como o frio ele necessita dessa hidratação muito regular. E eram os cuidados que eu tinha nessa prova de fazer de Porto Alegre. Então eu precisava, na verdade, assim, para mim foi um grande laboratório fazer essa prova. Porque agora, no próximo 42 quilômetros que eu fizer, eu já sei aonde eu posso falhar. Então, eu fui muito receoso. Eu não fiz a prova assim, vou fazendo. Não. Até Era onde a eu primeira sabia, vez. até onde eu sabia que era o 21, eu fui como se estivesse em casa. Não senti preocupação nenhuma. Mas depois do 21, eu virei a chavinha. Eu falei, não, agora daqui para frente, sabe Deus como vai ser. Então, como eu não sei o que vai ser daqui para frente, eu vou ser uma pessoa preventiva. Eu vou fazer toda a prevenção. Se eu enxergasse alguém lá fazendo qualquer coisa, eu evitava. Porque para mim era tudo uma necessidade de conhecimento. Verdade. Então, É, eu não tive cãibra, não tive desidratação, não tive fadiga, não tive cansaço, não tive dor articular no outro dia. Eu achei que ia ficar moído, né? Cansadíssimo. Eu falei, não, como vai ser, né? E aí eu pensava, né? Imagine, eu cheguei sábado para correr domingo. É, 15 horas para ir, 17 horas para voltar de moto. Então, 15 horas de moto, posição de moto, joelho dobrado. Falei, agora eu vou correr, eu vou usar o joelho, depois eu vou voltar com o joelho dobrado. Falei assim, não, na quarta-feira eu não vou ter nem joelho. Mas assim, todas essas preocupações, mesmo de moto, eu parava, abastecia, esticava, alongava, e
Fui Vai lá, inteiraço, ó. voltei, cheguei aqui, já voltei trabalhando como se tivesse feito um passeio no fim de semana. Isso para mim Legal. foi a coisa mais importante, porque eu não carreguei dessa maratona o trauma da maratona, que é o Sim, despreparo, chegar lá e querer sim, fazer, porque eu vou exatamente. fazer, eu vou me É, superar, então chega lá, supera, mas carrega um trauma pro resto da vida, né? Então, exatamente. É isso a gente aí. não é profissional do esporte, a gente é um amador e tem que fazer como amador. Não é para fazer igual profissional. É. E qual que O vai ser a profissional vai lá, próxima? Agora já pensou? Esse olha, ano sai mais alguma ou ainda é cedo? olha, eu estou disponível. A hora que abrir alguma coisa interessante, eu vou abraçar, viu? Tem, tem. Novembro tem a de Curitiba. E é muito boa a prova lá. De Curitiba? É. É, mas eu gosto de Curitiba. Talvez seja uma boa prova para Ó, participar. o Me tempo manda aí já vai depois, dar para você se recuperar. me manda depois aí, se você tiver ela, depois você me manda, a gente vai se falando. É, eu vou ver. Não sei se abriram as inscrições, eu acho que ainda não. Ela era internacional, não sei se ainda é, mas ela ainda é uma prova muito bem organizada e Curitiba, né, você deve conhecer, Uma- é e uma uma cidade. coisa, e uma coisa muito interessante, ó, vamos hidratar. Até eu tô ficando com sede aqui. Vamos hidratar. É uma coisa muito interessante que eu achei isso surpreendente. Tinha muita gente, tinha 15 mil pessoas. Mas assim eu fiquei. E para mim tudo é um laboratório. O comportamento humano, né, no meu doutorado de psicanálise é muito importante. Então eu estava muito mais preocupado com a parte, né, da estrutura, das pessoas, do que realmente eu fazer a prova. Porque eu tinha certeza que eu faria dentro das minhas Aham. possibilidades, porque eu já tinha treinado. Mas eu queria ver o que as pessoas fariam, como seria o comportamento das pessoas, né? Só pegar E minha aí água que tá aqui também, que eu não deixei do lado. Pera aí. pega lá, pega lá. Também tô com sede e eu tenho que me hiperidratar agora, né? Tô na outra fase. Agora, antes, prevendo a prova, você já começa a ganhar peso, viu? É. Eu tenho até que. Já estamos na quarta, né? Tenho que comer mais do que a vontade agora, né? Para guardar aí. É, você tem que ganhar aí uns 2 quilos, porque perde uns 4. É. O meu amigo ali do Rio, ó, tá querendo um quilo. Vai para São Paulo, Rodrigo. Opa! Pode vir aí que aí vamos fazer aí, ó. Vou dar aqui É. uma curtida para ele aí. Então, uma coisa Mas é interessante. legal, ô, doutor Sandro, só isso que você, a gente está entrando agora, né? Você faz doutorando em psicanálise e ficou muito preocupado também em entender e perceber como as pessoas se comportam. Então, é muito legal isso, né? Na verdade, você foi com dupla intenção. Então, eu fui lá com um livro de anotações, na verdade, né? Eu estava querendo tirar informações desse conceito, de todo o processo, né? Olha lá, o O André André falando. falando que você comeu pizza no quilômetro 10, verdade? Eu comi uma pizza inteira quase sozinho. Não, mas no No- meio da é, prova? não, foi antes, na prova de Ah, 10 foi bom, no dia ah. anterior. Eu estava com tanta Ah, fome. E aí eu falei assim, é isso não, eu aí. tenho que comer muito carboidrato, porque vai ser carboidrato amanhã que eu vou queimar. Então eu fui meio Ah, acelerado na então pista. pode, então pode. Até eu. E aí, e uma coisa interessante que eu quero falar com os gaúchos, o pessoal lá do Rio Grande, tava muito frio, 6 horas da manhã. A Que horas, sensação, quantos graus estava? Qual que era a sensação? a sensação térmica de 2, mas Tava bom. tava 6 graus, mas estava a sensação de 2. Estava um vento muito frio, 6 horas da manhã. E o pessoal tava tudo com corta-frio, umas brusinhas. Tinha um pessoal com um saco de parece aquele papel alumínio de pôr na assadeira, sabe? E o pessoal Ah, vestia aqueles papel alumínio sério? e você corria com Ah, aqueles negócios. cobertor, é uma manta térmica.
parecia um sanduíche, parecia uns rocambole. É. E aí o legal é que tinha um público que estava com esses, né, com esses papel Mamãe. alumínio, tinha um público que estava com umas blusas, tinha um público que estava com corta-frio, tinha uns que estavam com umas camisetas de segunda pele. E eu olhava tudo isso, né? Ficava admirando. E um interessante é que quando deu a largada, você tem aqueles, nas laterais, aquelas barras de contenções para o pessoal não invadir, né? Aham. E eles começavam a tirar as blusas e deixar ali, em cima daquelas Aham. barras. Da Eu falei assim, proteção. você sabe que você não vai mais achar sua blusa, né? Aí o pessoal falou assim, não, eu não quero achar. Isso aqui vai ser todo arrecadado e tudo isso vai ser doado para os pessoal de rua, para os moradores de rua, Ah, não e a gente vai sabia. fazer isso com prazer. Então eu começava a ver o pessoal, parecia que eles Que são já legal. acostumados com isso. Tirar a Ah, blusa e não pendurar a sabia blusa. também. Eu falei, nossa, hoje vai dar um caminhão de blusa. Imagine, 15 mil pessoas É. deixando as suas blusas. Em todos os lugares tinha blusa. Todos os lugares. E aí é legal que a gente ia passando nos quilômetros, tinha luvas, tinha touca, tinha blusa, então você escolhia a cor, o modelo, e ó, não estou Nossa, falando eu não blusa. sabia que era assim lá. Não estou falando de blusinha pobre, não, coisinha descartável. Estou falando de blusas de dar vontade de pegar. Eu falei assim, Aham. nossa, você vai. Teve um cara lá, um gaúcho na minha frente, tirou uma blusa da Nike, colocou assim, falei, nossa, você vai deixar aqui? Ele falou assim, hoje eu vou fazer um presente. Quem pegar essa blusa vai ser presente. Eu falei, nossa, até eu tô precisando de um presente desse. Tô com frio, deixa eu pegar. É, mas assim, que lindo! Parabéns ao povo gaúcho pela iniciativa. E depois, mais ou menos lá no quilômetro 30, mais ou menos, que já tinha umas 3 horas de corrida, tinha um caminhão, né, com o pessoal gari, né, que o pessoal da Aham. rua pegando as blusas, colocando em saco. E você via que era um pessoal da prefeitura que estava fazendo isso, né? Já estavam fazendo a Aham. campanha de agasalho. E nos caminhões estava lá a campanha do agasalho, da corrida maratona, Que legal. 37ª. E o legal Bacana. que o pessoal estava uniformizado da, Do da staff da prefeitura, né? maratona. Os Ah, da staffs, tá tudo prefeitura. lá, com as camisetas laranja. E o pessoal da rua, os pessoal moradores de rua, Sim. eles estavam ajudando a catar as coisas também na rua, pondo no saco, eles estavam, tipo, Olha só. fazendo a parceria com a prefeitura. Não só recebendo o agasalho, como ajudando Aham. a limpar a rua. Tava muito bonito. Achei isso Legal. muito importante em cada estado. Mas se todo mundo tiver essa visão, o quanto isso pode colaborar com os moradores de rua, né? Principalmente É, lá na que é muito primeira frio, né? vez que eu ouço assim, né? Tá certo, é o que você falou, tava muito frio, né? Mas, igual o Eu fico André tá falando imaginando, aqui, ó, chuva de dezembro em São Paulo, tá frio também, bem que pode, né? pois é, fico imaginando uma São Silvestre com 30 mil participantes. Se cada um leva uma blusa já para deixar na hora da corrida, deixar lá, olha, acaba com o inverno do pobre em São Paulo. Só para ter É, noção. Eu fiquei sim, admiradíssimo. Não era uma, duas blusas, não, era toneladas, porque todo mundo levou de propósito uma blusa a mais. Eu até pensei na foi hora assim, campanha do agasalho esse pessoal mesmo. vai correr de blusa? Daí eu falei, nossa, estranho, né? Mas se via o pessoal no meio da corrida, pá, arrancava e já jogava, tirava a luva, jogava, tirava a touca. Eu falei, que legal! Olha só. Nossa, parabéns! Parabéns ao povo gaúcho pela iniciativa. Não sei se alguém viu, mas eu estava de olho, ligadinho É, pra você era nessa novidade isso atitude. também, né? Sim, achei isso muito importante. Teve outro fato que marcou muito, os para-atletas, os Para cegos, né? atletas. Com Ah, deficiência visual. com deficiência visual, né? Eu tenho uns É, amigos assim. e aí tinha um amigo para-atleta que estava lá, chama Sidney.
E é impressionante que Sidney é o nome do meu irmão. E, e na hora da corrida, ele perdeu o guia dele, tinha muita gente, ele se perdeu do guia. Ué, Ele ele estava ficou sozinho. sem a guia, porque atleta guia corre com a guia, né? Então, ele perdeu a guia se perdeu no meio do povo, ele estava sozinho. E Nossa, aí, e aí o que, que a gente fez? A gente fez juntamos uns 4 lá e começamos, cada um carregava ele, 5, 10, o que aguentava. olha, Mas o cara corria muito. não, Eu eles fiquei com ele correm. até o, eu fiquei com ele até o 18 e ele foi até o 21. Eu fiquei com ele até o 18, não pense de 5h30, 5h15, É, 5h20. E ó, no 18, hein? E empurrando, empurrando, e eu com ele na cordinha. E foi muito, muito prazeroso, né? é, Eu nunca tive essa oportunidade de ser guia de um para-atleta. E quando eu fui ser um guia de para, peguei um cara correndo muito rápido. ótimo. Isso Não, foi eles muito correm. legal, Lá em porque Curitiba, o Sandro, tem um grupo criado por uma atleta deficiente visual, a Luzia Prado, que eu acabei conhecendo, e chama para Parceiros e Voluntários. Se você for no Instagram aqui, você vai ver Parceiros e Voluntários. E eles se reúnem com voluntários que servem de guia para eles ou caminharem ou correrem. Então, ela participa, por exemplo, de prova de triatlo, em revezamento, né? Aí correm com ela, aí outro para-atleta nada. Na verdade, eles precisam, né, encontrar algum guia que corra mais ou menos no mesmo ritmo, nas mesmas passadas que eles, para poder render. E eles são fortes. Eu tenho uma sim, amiga, outra coisa legal, já abrindo parênteses, né, explicando para a galera que tem bastante informação também sobre esse assunto. Também tenho essas informações no meu podcast, Gotas de Energia. Alguns deficientes visuais, corredores, gravaram lá alguns podcasts junto com a Tami Ceci, que é uma amiga minha que é atleta guia, e ela sim. desenvolveu um projeto junto com um cara da Argentina que chama Orros de Águila. Então, eles fazem justamente esse trabalho com atletas guias. Ela desenvolveu uma guia, porque a guia é o que você coloca no braço para Sim, te sim. prender. E É ela uma desenvolveu uma cordinha, guia né? mas para correr em trilha, porque ela faz guia, ela é atleta guia em montanha também, em corrida de montanha, ela fez uma guia com um bastãozinho, que é duro, não é só a cordinha. Porque daí ela Sim. consegue se virar assim no braço para o cara saber que está subindo ou descendo, para ele entender as particularidades do terreno. Então ela desenvolveu uma guia específica também. Ela conta isso pra gente, é bem legal. E o interessante, né, que o Sidney, por mais que ele perdeu a sua guia, ele não se Se desmoreceu, não. abalou. Ele continuou. Ele falou assim: se tiver alguém que me puxa aqui, eu vou até o fim. Eu falei assim: não vai ser falta Olha de só. gritar, porque eu vou chamar todo mundo para puxar você agora aqui. Olha, Que legal. e Que aí, bacana. e o legal é assim, ele nos ensinava como ele queria ser guiado, porque É isso aí. É isso a gente mesmo, eles ficou ensinam. experiente na hora ali, né? É, Então ele falava é, assim: baixa um pouco o braço, relaxa o braço, é, você está puxando muito. Eu falei: tá bom, é vem isso pra cá. aí. É isso mesmo. Ele, Então quer dizer que foi uma caixinha de surpresa, várias experiências, hein? Quem diria que você teve que aumentar o seu pace porque achou foi. um atleta com deficiência visual para te puxar, hein? Olha só. Pois é, eu tava lá, né, achando que estava fazendo o meu melhor, e o meu melhor ainda estava para acontecer quando encontrei o Sidney. Ele falou assim: Olha não, só. você vai me ajudar? Eu falei assim: eu não vou só te ajudar a levar você até o fim, como eu vou gritar para todo mundo para ser voluntário aqui, ó. Eu ficava gritando no meio da Aham, rua. Próximo que voluntário, legal. porque ele corria muito rápido. Então, assim, Aí até a você não gente aguentava. até Ia te encaixar quebrar antes do tempo. até encaixar pessoas para estar no ritmo dele, a gente ficava trocando. E olha, Que aqui legal. ficamos mais ou menos 4 atletas revezando, e assim, o cara não baixava a velocidade. E ó, pau! Foi 21 quilômetros baixo de.
E foi Olha por só. causa dele que a gente fez esse tempo, porque ele Ó, queria chegar abaixo de 2 horas. Eu falei assim, você vai dar conta. Porque se depender da ó, gente, a gente vai fazer, vamos desdobrar aqui. que A bacana. E a primeira, solenidade que apareceu no meio da corrida, né? Você também não conhecia os outros três caras que vocês se revezaram lá. ninguém conhecia ninguém. Foi, tudo de improviso, tudo enchartado. Era assim, um estava vendo, ele falou, posso ir? Foi, pode. Posso? Pode, pode. A gente ficava trocando. Daí um falava assim, não aguento, não aguento. Aí então larga a corda, pega outro. E aí a Que gente foi trocando legal, as cordas, né? inusitado. Então Inusitado. ele ficou feliz porque ele achou que não ia conseguir fazer os 21 quilômetros sozinho. No fim, acabou fazendo. Isso foi dando uma adrenalina em todo mundo, porque ele falou assim: Sim, nossa! Daí ele vinha um que corria mais, vinha um que corria menos. E isso foi dando alternando, alternando. Daqui a pouco ele acabou. prova de Nossa, revezamento. foi o revezamento voluntário imediato criado ali. Olha só. Foi, Então, foi, ó, essa igual foi assim, uma, André. essa Oi, foi uma desculpa. coisa que eu acho que se eu terminasse o 21, só de ter passado essa experiência com o Sidney, esse para-atleta, para mim já foi a maratona, já Muito valeu legal. toda a distância, já valeu todo o esforço, porque eu não sei, né, mas aquela sensação de estar com um para-atleta e ele te puxando, na verdade, não você puxando ele te Aham, puxando, aham. eu falei assim, meu Deus, isso aqui para a gente é uma injeção de ânimo. É, Então, isso me fez anestesia, né? Eu me senti anestesiado com essa renovação de pessoas e pelo fato de ninguém conhecer ninguém, né? Era assim, nós estamos todos voluntários ali no momento e aquela coisa gostosa e foi assim uma experiência para mim, né? E mais do que a experiência, foi saber que existem pessoas do bem dentro da corrida. Assim como a corrida é uma grande, eu acho que penso assim, né? A corrida ela é uma verdadeira religião, né? Então, quando você sim. vai para a corrida, você entra dentro de um templo de acontecimento. Então, ali não tem muitas diferenças, né? Ali todo mundo é igual, É, né? E isso que dá essa força, né? Essa dinâmica de fazer o esporte acontecer na nossa vida. Então, exatamente. eu fiquei Ô, ô, maravilhado, maravilhado. mas olha só, né? E o André que falou que tá na hora já, dá até para você escrever o livro da sua primeira maratona, porque olha só Pois o que a gente já é. captou. Essa experiência, né, do revezamento intercalado, igual a minha amiga Valéria disse aqui, né, com um atleta com DV, com deficiência visual, você mal esperava. Essa questão dos donativos aí, das voluntários, das Sim, roupas que ficando pelo caminho, que você presenciou que realmente a prefeitura estava recolhendo. Você também se surpreendeu que você falou no começo com as pessoas da terceira idade, ou né, os mais experientes aí, que isso é muito legal, a gente quando começa a aumentar as distâncias, ou correr e fazer essas provas maiores, a gente começa a perceber que a idade é um mero detalhe, porque tudo é questão de treino, de sim, sim. definir alguma meta, igual você há 4 anos atrás, quando só puxava, só fazia hipertrofia lá com teus amigos, vocês deviam olhar aqueles velhinhos lá e deviam, nossa, mas isso daí não deve aguentar nada, mas você não conseguia correr nem 500 metros e é próximo que ele já corria 10 facinho. E nas corridas tem muito isso, sabe, doutor Sandro? Você vê assim, igual você falou, ó, você até consegue chegar perto dele, mas ó, demora para chegar. E tem vezes que você nem chega, né? Você vê, você olha de trás assim, cabelinho branco, ou correndo para devagarzinho, você não consegue nem chegar perto dele, porque a bagagem que esses caras têm, ou essas mulheres, é muito, né? Então, engana, a idade engana. Você vê só a fisionomia, o jeitão, acha que tá caducando, tá nada, você não consegue chegar perto.
Eu você aí de testemunha. Eu tava correndo, né? E para mim, assim, a parte ortopédica, né? Ela é muito importante, né? Eu fico olhando os traços ortopédicos. Se tem algum desvio anatômico, né? Se tem alguma artrose, artrite, escoliose, cifose, Olha que dá um lordose. quiroprata ao médico fazer a corrida. Ele não consegue se concentrar só na corrida. Fica analisando a cabeça das pessoas, fica analisando as passadas e o corpo. É, eu ficava olhando assim e falei assim, nossa, essa mulher deve ter artrose até no RG. Tinha uma senhora lá que ela estava correndo, ela era uma artrose ambulante. Pá, 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 pá. Do jeito que ela basculava, né? Dura. Eu falei assim, meu Deus, deixa eu falar com ela, deixa eu falar com ela. E eu alcancei ela no quilômetro 23, 69 anos, uma Olha só. mineira. Eu falei assim, como é que a senhora faz com as dores? Daí ela falou assim, a dor faz parte do uniforme do atleta. Se eu olhar nas dores, eu fico com os meus netos na minha casa. Então, Olha só. e eu falei assim, tá, e a senhora tá com dor na onde agora? 23 quilômetros correndo. Ela falou assim, eu não sei mais nem onde dói, mas a minha intenção é Anestesiar. acabar a prova abaixo de 5 horas. Eu falei, opa. E olha, ela estava no 23, eu acho que ela conseguiu. Depois eu acabei não vendo mais ela, que eu fui para frente, Distanciando. mas ela estava firme, firme. E olha, você olhava o joelho varo dela, batendo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, pela ortopedia, essa mulher nunca deveria estar correndo. Não existe a possibilidade dessa mulher Olha correr. E ela só. estava correndo. Você A só pegou largada ela no foi junto. 23. A largada foi junto. Eu só alcancei ela no 23, hein? Você vê. Eu não alcancei ela antes. E eu terminei o 21 abaixo de 2 horas. Eu só peguei Então, ela no 23. Então nós estávamos em 2 horas e 15, 2 horas e 20 no máximo de corrida. Foi quando eu vi aquela mulher, eu não acreditei. Eu falei assim, eu terminei abaixo de 2:21 para encontrar uma artrose na minha frente. Ah, eu tô muito olha ruim. só. Viu? Eu E, falei assim, olha só, olha o laboratório que você pegou, hein? Você precisa correr mais provas para poder completar esse lado é, experimental aí para. e aí eu tava no quilômetro 15, eu encontrei um senhor de 74 anos, forte, tava no pace de uns 5:40, mas ele tava muito bem para estar no 15. Mas 74 anos. Eu falei assim, meu Deus. E tava lá, viu? Vendendo saúde. Esse ele tinha umas limitações de báscula, né? Dava para ver que tinha uma limitação de báscula, mas ele alternava o movimento de báscula com o tronco. Então ele dava um golpe. Olha Ele, só, ele andava no golpe. Eu falei assim, olha, a viu? ortopedia se enganando a todo momento, porque Olha só. uma restrição dessa, com 74 anos, com uma restrição vascular, com fechamento de báscula e conseguindo fazer uma prova, ele ia fazer 21, mas já estava no 15. E eu O ritmo. alcancei ele no 15, né? Eu falei assim, eu não alcancei ele no 2, no quilômetro 3, no quilômetro Sim, 4, eu alcancei no sim. quilômetro 15. Eu falei, e eu não É. fui no pace, eu fiz todo o percurso no pace no primeira etapa do 21, tudo no pace assim de 5:30, 5:30, 5:40. Eu falei assim, eu não, eu quero encontrar eles até o 42, esse pessoal que eu quero conhecer um por um. E eu ia assim, então eu ia correndo, conhecendo gente, perguntando de onde era, o que faz, Que por que está legal, fazendo, como que chegou até legal. ali. E as histórias foram as melhores. Depois eu vou postar depois. É que Vi eu lá. cheguei e a agenda estava apertada, eu comecei a atender o paciente e Sim, ainda não deu tempo de postar sobre a essa maratona, né? história.
Mas depois eu vou fazer um vídeo especial, vou te marcar no vídeo para você ajudar a Tá? compartilhar com o pessoal aí. É um vídeo sobre a terceira idade desse pessoal que eu conversei, que eu conheci na prova, que eu vi correndo, que eu vi lá dando o seu melhor, fazendo as condições que podiam. E assim, isso é maravilhoso. Você vê pessoas É. se desafiando, né? E o que a Valéria, minha amiga, disse aqui, ó, duas opções, se lamentar que não pode fazer ou arriscar e surpreender. Exatamente. E uma coisa também que me chamou a atenção foi uma mãe com um carrinho de bebê, Empurrando? fez os 42 com o carrinho, né? É. E o bonito que eu achei, sempre é assim, focado na observação, né? As pessoas que não conheciam, né? Chegavam perto do carrinho e falavam assim, posso levar um pouquinho? Pode. Pegava o carrinho Ah, dela e carregava o carrinho para ela. Então cada um corria um pouco com o carrinho, depois ela pegava o carrinho de legal. volta e ficava só olhando. Daqui a pouco pegava o carrinho de volta, daqui a pouco outro pegava o carrinho e falei, olha, que lindo, e ajudando ela a chegar até o fim. E assim foi assim, coisas, são detalhes da corrida, né? Sim, Outro o que a detalhe antes de Janaína eu falou, trazer. não foi uma maratona, foi um estágio. Com certeza, com certeza. Com 15 mil pessoas para observar, falei assim, Observar, eu fui com o caderno de anotações. E é isso, comecei a que anotar legal. tudo, porque era muito importante. Uma coisa muito importante que eu achei lá foi observar o tênis do pessoal. Tinha gente que estava com tênis que nunca poderia estar correndo, mas estavam lá correndo com tênis normal, né? E Normal. tinha e você via que pessoas estavam correndo e assim o tênis, ele é um reflexo de algumas coisas. Um exemplo, tem pessoas que você via que estava com o melhor tênis de corrida e a pior corrida do momento. Você vê que era incompatível o tênis com o corredor. E você via ao contrário, pessoas que estavam correndo muito com o tênis horrível. Dá vontade de tirar o tênis e dar para o cara. Falar, você precisa de um tênis Olha melhor. só. Se a sua corrida está bonita, mas o seu tênis não é bom para isso. Eu falo porque, assim, eu estava com um tênis, eu estou com um tênis de corrida, que é um Nike Pegasus, e eu vim trocando esse Um dos Pegasus. primeiros que eu tive. E esse eu marco a quilometragem, né? Esse que eu corri domingo, ele inteirou 1.438 quilômetros. Já está na hora de trocar, né? Mas ele está muito bom, está muito confortável. Eu fui com ele porque ele é muito confortável, né? Eu acabei colocando uma palmilha, um pedaço de palmilha no final, no calcanhar, só para virar um conforto a mais. Mas aí eu fiquei olhando o pessoal dos tênis. Então, coisa interessante, que tem pessoas que se limitam ao esporte por não ter condições de fazer um esporte, né? E outras que sem condições não se limitam, porque esse pessoal que estava correndo e você via que o tênis não estava bom, quando você começava a conhecer ali o mais importante para mim era saber por que ele estava correndo. Você via que atrás tinha um câncer, atrás tinha uma separação, atrás da corrida da maratona tinha um desemprego, tinha um monte de outras coisas que era muito mais, né, muito maior o buraco Fundas, do que a gente imaginava. E o tênis é, era o de menos. Era o tipo de pessoa que faria maratona descalço, se descalço. Não fosse. tinha ninguém descalço, porque na última do Rio que eu fiz tinha gente Tinha. descalça. Não, essa não tinha. Tinha. Graças a Deus que não tinha. Que eu não ia aguentar ver um descalço lá. E eu ficaria. Eu falei, Porque não, eu descalço. já ouvi também que ouvi ou li em algum lugar que assim não seria tão ruim você correr descalça. Aí eu não sei os fundamentos médicos, eu não lembro o que só lembro desse highlight, Sim. mas que, É que assim, que descalço no asfalto,
Eu acho que por conta da longa distância, você perderia a sola do pé, né? Porque a não ser que a pessoa já corra descalço há muito tempo, né? Mas eu acredito que o atrito, se você não tiver preparo estrutural de uma boa pisada, eu acho que não aguenta. Impossível aguentar. É igual jogar bola Ó, descalço. aí, ó, a Valéria falou, não sei quem que é a Valéria, depois você até me manda alguma coisa dele, eu mando pro doutor aqui. Chico Chico Águia. Águia, só corre descalça. Isso é novidade para mim, Valéria. Não sei quem é o Chico Águia. Só sei que na maratona que eu saí em 2018 tinha um rapaz novo até correndo descalço. Olha, É, Tem gente que não consegue ficar nem descalço andando normal, é, quem dera correr. é, Tem o pé muito sensível. O pé, é. ele é muito. Sim, Para correr descalço, você já deveria já fazer isso desde criança, né? Já ter sim. um pé Tem que ter uma preparado para preparação. correr descalço. Ô, senhor E, doutor e senhor corredor, deixa eu só te dar uma notícia também, quando puder ver uma live minha do ultramaratonista, não, ele é ultra triatleta. Falar em. Deixa eu ver, a Valéria falou que é um senhor do Rio de Janeiro, Chico Águia, que tem quase 80 anos, olha aí. olha que maravilha, né? Ah, falando da prova de Santos, foi a prova que eu mais vi idosos. Na prova de Santos, não sei se por ser Santos é uma cidade que tem bastante idosos, mas eles correm junto. Por ser uma prova tradicional, já é a 36ª. Correm forte, né? O É, pessoal mais então, idoso corre forte. então é uma prova de 10 quilômetros, vai muita gente. Em Santos é impressionante os idosos que correm a prova da tribuna. Eu achei fantástico, quando eu fiz a prova de Santos, em ver aquele pessoal. Teve um que com 94 anos que terminou 10 quilômetros em Santos. Então tem superações de todo Tem. tamanho. Eu pretendo correr até os 93, Ah, 94. mas tem uma senhora que eu vi, tem que achar, te manda aqui no Instagram, ela tem acho que 95, todo dia ela corre entre 7 e 10 quilômetros. Você olha assim para ela, pelo menos nas fotos aqui, não dá essa idade não, e lá firme, né, correndo. É, o corpo ele é adaptacional, né? Ele vai se adaptando a tudo que você der a ele. Se você der condições, ele vai se adaptando a todos os tipos de condições. Então, Bacana. eu falo porque assim, eu saí de uma condição de 97 quilos para uma condição de 80 quilos. São 17 quilos que eu tirei de carga do meu corpo. Eu te falo pela minha experiência. Há 4 anos atrás, eu jamais faria uma viagem de 1.300 quilômetros de moto, desceria da moto, faria uma maratona de 42 quilômetros, montaria na moto e voltaria embora. Jamais faria É, tudo isso no fim de semana. Não teria nem sim. condições para fazer isso. E então, só de conseguir chegar nesse ponto, eu entendo que o corpo fez uma adaptação muito importante, significativa, porque Significativo. alterou completamente o condicionamento. Antes, se falasse se antes para mim, pega a moto e vai para a capital, para São Paulo, estamos a 174 quilômetros. Eu falei, nossa, quando chegar em São Paulo eu tô travado, minha coluna Olha trava. só. Hoje eu fui, voltei e tava brincando de moto. E ó, não tô falando que é a moto grande não, hein? Moto pequenininha. Não é motona não. Eu fui de Isso que eu falo que 300, moto pequena. nada é impossível, pegando a frase desse triatleta aí que vale a pena fuçar lá, é Daniel Oliveira. Até o Instagram dele é Ultra Daniel Oliveira. Que legal. Eu vou Ele, ver se ele correu com o pé rachado. Lógico que chegou num ponto, né? Depois de já ter nadado 3 dias, pedalado mais um monte, porque são 12. Sabe qual que é a distância do Ironman? Que é uma prova de triatlo? são 180 de São bike. 180 de bike, 3.800 nadando e a maratona no final. Isso você faz num Isso. dia. Ele fez uma prova que chama, ele até está organizando aqui no Brasil, vai ter um ano que vem,
em Búzios, são 12 Ironman seguidos. Então, são 12 vezes o 3.800, mais 12 vezes o 180, mais 12 vezes. E ele fez essa prova no México, se eu não me engano. E quando ele Mas saiu assim, para correr, o pé dele estava rachado, ele falou rachado mesmo no meio. Eu vi uma foto assim, mas não foi acho, nessa prova do México, foi numa outra, mas dessas grandonas assim. E os médicos falaram: não, você não vai correr. Você tem 400 e poucos quilômetros para correr na frente, você não vai. Ele falou: vou. Só sei que ele foi. E ele falou que chegou uma hora assim, ele sentiu, sabe quando o tênis perde a sola? Que a sola abre igual língua, assim? Aí ele foi ver pro pé, o pé estava vermelho, ele abriu, o que que soltou? Foi a sola do pé dele. meu Deus. Mas ele terminou. Ele foi até o final, terminou. E até comprei o livro dele, tá para chegar aí, mas foi assim, muito legal conversar com ele. Tá aqui no meu Mas Instagram, tá ele, lá no YouTube também, Daniel de Oliveira, é um ultra triatleta. ele consegue fazer as 12 provas em quantos dias? Ah, eu não lembro de cabeça, mas assim, nadando, eu lembro que só nadando foram 3 dias, e depois tinha mais 180 vezes 12 e depois tinha mais 400 e pouco, foram acho que 21 dias, alguma coisa assim. Não me recordo agora de cabeça, mas quase um mês só dormindo umas 2, 3 horas por dia. Primeiros 3 dias ele nem dormiu, falou que quase dormiu dentro da piscina. Mas é muito interessante. Você vai vendo, igual agora você vai começar a ver também. Você já está agora em outra, como que eu digo, outra referência, né? Agora você já chegou no É, 42. Então você não vai é mais verdade. se assustar quando as pessoas falarem, pô, ai, quero tentar fazer então 21 e no outro dia 42 direto. Aí você não vai mais se assustar. As É referências verdade. mudam, né? Então ele Sim, contando assim, é a naturalidade, é muito, muito bacana. eu acho Cada um a que sua, né? Mas é muito legal ouvir. para minha superação é rodar 2.600 quilômetros de moto e fazer 42 quilômetros. Para mim isso já é uma coisa que não me assusta mais. Então, Se falar para mim hoje fazer a mesma coisa, eu faria hoje até um pouco a mais, né? Então, conseguia eu acho que fazer até cada um mais. É, as é, referências vão mudando, né? E é legal, eu acho que tudo que você trouxe aí pra gente, e essa tua visão diferenciada, né? Porque tudo bem, a gente pode conversar com uma pessoa ou outra, mas a gente não vai ficar analisando a passada, ou analisando se a pessoa é boa ou não, conversando para saber a história por trás, né? Muito, muito bacana, que legal esse estágio, igual a Janaína trouxe aqui, que você acabou fazendo durante a prova, junto com a tua experiência aí de fazer a primeira maratona. Legal, não, obrigada também por estar trazendo aqui pra gente. foi sensacional. Para mim foi uma experiência de vida. É, a dificuldade me deixou mais forte por conta de superar, né? E me dispor a fazer isso, né? Você tem que se dispor de um monte de coisa, né? Então, eu abri mão de algumas coisas para encarar esse desafio. Eu acho que dá para fazer mais. Quando eu cheguei lá, tava tendo é, uns informativos de uma nova prova que eles vão fazer lá no Rio Grande do Sul de 80, uma ultramaratona de 82 quilômetros. Eu fiquei interessadíssimo, achei Olha interessante. aí, Eu fiquei imaginando, né? Ué, viu? dá para fazer um 82 também, né? Tem Tem quem provas de faz 100. 50, vai com calma. Tem as provas de 50 e É, pouco. Eu já me animei também para fazer numa época, mas aí, assim, como eu também nado, então eu fui aumentando distância na água, né? Ao invés de focar na corrida. A corrida eu só fui até 42 e agora eu vou ter uma meta ao contrário. Quero fazer uma meia maratona, aí pensando em pace, porque eu também terminar, termino, mas meus tempos nunca melhoram, né?
Sim. Então, eu vou começar a pensar também numa estratégia também que me anime mais a me manter correndo além de nadar. Mas eu acho assim importante para mim nem é tanto a prova, né? Importante para mim é terminar a prova com bem-estar. Eu acho que Sim, são duas coisas que eu falei na maratona para algumas pessoas que estavam correndo, que eu percebi que quebrou no 30. Tinha um cara lá que estava reclamando de dores. E o cara achou que não ia terminar a prova, o cara estava muito mal. Daí ele olhou para mim assim com uma cara de desespero. Eu falei assim: meu irmão, vou te falar uma coisa bem acredito. sincera. Na corrida você tem que olhar dois perfis. Ou você está ganhando saúde ou está perdendo a saúde que tem. No seu caso, você está perdendo a saúde que tem. Você não se preparou, você não fez a lição de casa para estar aqui. Você não deveria estar correndo 42 quilômetros. Está aqui de Você falou isso teimoso. para ele lá? Daí ele começou a chorar, falou assim: é verdade. E eu vim aqui meio que na raça. Falei: viu, você veio de ignorante. Você precisava melhorar o seu. Você precisava ir no psicólogo primeiro, para depois vir na maratona. Não adianta querer fugir de um obstáculo pessoal para encarar um trauma pessoal, né? Então, a E é maratona não perigoso, é né? É brincadeira. perigoso para a saúde, igual você falou, né? É, É, está destruindo a e saúde que tem. eu falei para ele, existem essas duas possibilidades. Você olha a pessoa, ou ela está ganhando saúde, ou ela está perdendo a saúde que tem. No caso dele, ele estava perdendo a saúde que tinha. Falei: olha como você está. Está à beira do colapso. Chama o SAMU que você vai morrer. E o cara estava ruim, ruim. Devia estar, né, todo desidratado, devia ter bebido antes. Conversando com ele, ele falou assim: ah, então eu estou querendo fugir do álcool. Falei assim: fugir do álcool não é beber um dia antes da prova. Então não pode vir para uma maratona com essas coisas ainda acontecendo. Você tem que se limpar antes. E faz prova pequena, né? Eu falei assim: quer sair do álcool? Faz prova de 5, faz prova de 10. Não faz maratona de 42, não. Né? E são coisas muito Tá certo. fortes. Então, tem pessoas que precisam ir no psicólogo antes de ir para a maratona, para não dar trabalho para o psicólogo depois. Porque se você traumatiza numa prova dessa, sua, Tem que ser sua, dois sua traumas. autoestima, sua Ah, autoestima que fica lá legal. embaixo. Você não consegue depois encarar É, a sua própria realidade. E aí, então, exatamente. assim, eu pretendo ganhar saúde com a maratona, não perder a saúde que eu tenho. Sim, Então, a todo exatamente. momento, eu nunca me lesionei. Nesses 4 anos, nunca tive lesão de forma alguma. E a única vez que eu sofri uma cãibra foi porque eu pulei 2 pontos de hidratações por querer fazer tempo. Eu queria baixar, eu não queria perder tempo, então eu queria fazer Aham. velocidade. E eu entendi que aquilo foi uma ambição de amador mesmo, né? De Mas não amador, dá é. para desrespeitar o corpo. Primeiro processo de uma Exatamente. maratona é o respeito que você tem que ter com o seu limite. Você tem limite, todo mundo tem limite, e respeite o seu limite, ué. Se você não conseguiu fazer a prova hoje, faça amanhã. Faça na próxima prova, mas não queira fazer hoje que você não consegue, né? E Exatamente. aí, Uma verdadeira aula aqui pra gente, hein? aí tinha Imagine outro quando cara. você tiver mais safo e tiver mais de uma maratona no currículo, hein? E aí tinha outro cara correndo lá e eu tava passando ele, ele falou assim: ah, eu não sei se eu aguento. Eu olhei para a cara dele e falei assim: tá bom, vamos para os princípios básicos do que você aguenta. Você treinou? Ah, eu treinei. Qual foi o seu último treino? Semana passada. Tá bom. Quantos quilômetros? Ah, eu fiz uns 23, 24. Ah, você quer me correr 42? Você fez 23. Tá bom, você vai conseguir, mas você vai chegar quebrado, sem a cabeça do fêmur. E ele falou: então, mas eu não vou conseguir? Eu falei: não, claro que vai. Andando. Você sabe andar? E o cara falou assim: sei. Sabe fazer caminhada? Sei. Sua caminhada é de quanto? Ah, eu não sei. Então você vai. Aí eu parei de correr e comecei a fazer caminhada com ele, uma caminhada extensiva. Aquela caminhada que você tem que fazer força com o braço, Sim, sabe? é. Aham. É caminhar, é uma caminhada que tem que ter o pace de 8. A caminhada dele deu pace de 10. Falei: meu, com pace de 10 caminhada não é caminhada. É passeio no bosque.
Você vai acabar a maratona caminhando, mas no pace de 8. É caminhada de 8 por hora. Ele, oh! E aí foi o outro cara que eu fiquei conversando. E aí ele começou a contar um pouco da história dele. No fim, virou uma terapia ali. Comecei a Olha, eu conversar. acho que isso que eu ia falar, acho que deve olhar para você, você vai ter cara de psicólogo. E A, aí, né? a Aí Corre eu de não Vida que isso consigo. aí é outra amiga do Rio que vai fazer a maratona do Rio, mas já fez algumas maratonas no. Tem algumas maratonas no currículo também. Ah, que E legal. essa daí tem bastante para ensinar. E aí eu acabei conversando com um monte de gente. Eu olhava eles e eles correndo. Eu ficava observando, né? E tinha uma japonesinha correndo. Ela é uma senhorinha. Devia estar lá, né? Fazendo o seu melhor. Eu pensei assim. Mas ela estava já a ponto de um colapso. Tinha um cara de bike dando uma gasolina para ela. Falou, vai, vai. Eu falei, viu, desce da bike. E falo, vai, mas junto com ela. Na bike é fácil dizer, vai, vai, vai. Você tá de bike, É, meu. Põe, tira, joga a bike. Peraí, apagou aqui. Eu falei, joga a bike oi. fora e corre junto com ela. Aí você pode falar, vai, vai, porque você vai ver o vai dela, que ela tá dando o máximo. É fácil dizer vai em cima de uma É, bicicleta. Fala, vai junto com ela. Ela falou, eu tô muito exausta. Eu falei, tá mesmo, você tá correndo torta. Você tá quase caindo, né? Ela tava com o corpo todo aham, capengando. Eu falei, calma, respira, levanta a cabeça, alonga a sua coluna. Ainda tem uns 20 quilômetros pela frente. Vai demorar para você terminar essa prova. Mas termina bonito. Não vai se matar, não. Não vai na ideia do cara que está de bike, ele não sabe o que você está sofrendo. Vai de boa. Levanta essa postura. Daí eu arrumei a postura dela. Agora corre assim. Vai mais devagar, mas vai na postura certa. E ela começou, eu acompanhei ela uns 5 quilômetros. E aí foi muito legal, foi muito gostoso, porque deu um ânimo diferente, porque ela estava sentindo sim, cobrança, né? Só cobrança, sim. cobrança. Vai, 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 vai. Falei, fácil dizer vai. De bicicleta é É. fácil. Até como motivar, Então, né, são nos detalhes da esportes. corrida, né? Sim, não é qualquer motivação. Tem algumas pessoas que gritam que até irritam a gente ao invés de motivar. Então é tudo. Então, depende do estado que você está de cansaço. Um vai para você é um xingo, né? É, Então, exatamente. assim, entendendo o processo, a gente está lá no corre, né? Fazendo a corrida, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é exprimido você estar lá, né? E tem que respeitar mesmo. Aquela senhora estava ali fazendo o melhor dela É, e não seria uma motivação dessa superficial que faria ela e melhorar, não. ajudar. Tinha que estar alguém lá do lado dela. É. E De aí, repente o cara nem fez por mal, né? não, Desconhecimento mesmo é não, um cara que nunca correu mesmo, né? exatamente. E Valéria acabou de pegar o que eu acabei de dizer, assim, ó. A gente ouve isso o tempo inteiro. Pessoal que não faz nenhum tipo de atividade, não é nem por mal de repente, né? Mas ele daí não vai saber o que tá dizendo. Então, é Pode exatamente, a falar. pessoa faz, porque é um incentivo mesmo, né? Tá incentivando, vamos que vamos. Mas tem que tomar esses cuidados, viu? Corrida, maratona de 42 é para todo mundo. A maratona de 42 quilômetros é para todo mundo. Mas não é todo mundo para a maratona de 42. Essa é a diferença. É isso Então, aí. a corrida está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo está É disponível para a atitude corrida. também, né? É. Olha, doutor Para Sandro, chegar no 42, para chegar no 42, você tem que ter no mínimo 6 meses de preparação. Não vai fazer isso pelas, pela, pela empolgação, que vai chegar lá e vai traumatizar, vai dar trabalho para o psicólogo depois. Depois você não vai saber ó, eu só vou lidar com. justificar aqui
Porque quem acompanha minhas lives está sabendo que o meu foram só uns 3 meses de preparo, mas eu já tenho umas 11 maratonas nas costas, então o corpo tem. Então, E eu não sou. Meu é, corpo tem memória, né? Então eu fui aos poucos e meu objetivo é terminar. Não estou preocupada com o pace. sim, você faz parte do time do esporte, já está no esporte há muito tempo. Tem gente que Sim, cai de mas para quem paraquedas, quer né? começar, né? Chega no esporte, tem gente que chega no esporte e já quer fazer o 42. É, exatamente. Eu, É. le- eu levei 4 anos para criar essa coragem, né? E mesmo assim, fui com muito cuidado, com muito receio. Minha preocupação 100% era sair bem dessa história, né? Sim. Lógico, É, mas daqui para frente agora a gente vai melhorando tudo, né? Mas exatamente. se preocupar em qualidade de vida é a coisa mais importante, porque quando você vai para uma maratona, você tem uma família te esperando com a medalha, para chegar com a medalha. E se você chegar arrebentado, você vai vender uma informação que você foi para um desastre de avião. Então, Não vale a então pena, né? Não vai te não, apoiar. eu acho que as pessoas que querem seguir você, as pessoas que querem se inspirar em você, elas têm que inspirar no seu comportamento, não na É, sua loucura, né? Então, eu acho que se você exatamente. se comporta de uma... Um exemplo, eu fui de moto. Sabe qual a velocidade que eu fui? Eu fui na A mínima velocidade da ideia. rodovia, no máximo 100 por hora. Não é porque eu estava de moto que eu fui acima da velocidade. Qual é a diferença? Que eu não paro. Eu sento na moto aqui e paro quando eu chego. Eu não fico parando para não perder tempo. Então, não adianta pegar uma moto e sair 140, 150 por hora, fazer loucura na estrada. Então, é tudo dentro de um conceito de segurança. A segurança ela é tanto sua como das pessoas. Se você faz um É, negócio desse desastrado, o que vai acontecer? Amanhã depois vai ter 2, 3 querendo fazer o que você fez de uma forma desastrada. Quem quiser é, fazer maratona de 42 quilômetros, manda um direct aqui, conversa comigo, que eu vou falar o que eu fiz em 6 meses para conseguir fazer uma de 42. Se ela se dispor daqui 6 meses fazer o que eu fiz, eu dou alvará para ela que ela consegue fazer a prova como eu consegui fazer tranquilamente, sem dificuldade mas alguma. é igual. Você estava trazendo uma coisa legal também, quando eu estava no mundo empresarial, que eu fazia a maratona, no outro dia tinha que estar lá, né, 7 horas da manhã andando para cá e para lá. Aí o povo até se admirava, nossa, mas como que você está inteira? Como sei o que eu é o que tu tá falando. Você saiu e dirigiu a moto. Eu acordei no outro dia e fui trabalhar normal. O meu Sim, objetivo não era perder saúde para hoje eu não conseguir fazer nada. Era posso estar com algumas dores no corpo, normais e tal, mas você tem que continuar ativo e bem para continuar a sua rotina, né? Então, isso que a exatamente. gente busca quando a gente pratica o esporte, independente da prova que a gente vai fazer. O esporte é para nos dar liberdade, para nós expressar todo o condicionamento físico que nós temos. Deus deu para nós um condicionamento físico. O esporte faz a gente usar esse condicionamento no máximo da sua potência. Eu falo para você, eu ainda não usei o máximo da potência do meu corpo, porque eu não sabia que tinha. Porque eu nunca entrei Exatamente. no nível de ir para um desafio como esse. Agora eu fiz 42, estou achando que é pouco. Né? Daqui a pouco eu vou querer fazer um Ironman, daqui a pouco eu vou fazer. Eu não Sei sei. bem, Eu não eu sei o sei bem o que você limite. está dizendo. Eu não sei o limite exatamente do meu corpo, porque eu ainda estou experimentando a máquina, né? Então, Aham. eu passei 40 anos sem usar o meu corpo, só usava para viver. Agora eu uso o meu corpo para praticar esporte, depois dos 40. Então, hoje eu olho para ele e falo assim: Meu, você faz coisa pra cacete, corpinho. Vai embora. E ó, E se você acompanhasse tantos atletas como eu tenho acompanhado aqui conversado, você ia ficar de queixo caído, doutor Sandro, porque olha, depois das histórias igual esse que eu te falei aí do Daniel,
Aí você não duvida de mais nada, porque é bem o Pois que você é. disse mesmo. Então, porque assim, a gente não conhece o corpo até que você coloca ele à prova. Agora, assim, tem duas formas de pôr ele à prova. De uma forma consciente, segura e de uma forma Sim, desastrosa. exatamente. Eu não É. quero fazer uma maratona. Eu fui uma vez na São Silvestre e encontrei um senhor de 84 anos fazendo São Silvestre. E eu fui lá conversar com ele, criando amizade. E uma coisa interessante, era a São Silvestre número 49 dele. Eu falei, nossa, é a 49 de São Silvestre que o cara tem. E eu falei, e aí? Ele já estava com 84 anos. Quanto o senhor pretende fazer? Eu falei, não sei. Eu pretendo fazer até o fim. Sabe Deus quanto ele vai fazer. Então, Mas é isso mesmo. aquele dia eu saí da São Silvestre pensando assim, eu tô com vontade de fazer mais ou menos umas 50 São Silvestre. Né? Então, se eu conseguir fazer umas 50, já tá bom. Ou seja, tem o resto da vida para fazer São Sim, Silvestre. Não precisa fazer loucura tudo de nenhuma. uma Só vez. precisa fazer. Vai fazendo. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro e vai fazendo. Maratona, essa foi a primeira. Daqui a pouco vai ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Com certeza, é isso O aí. importante é a qualidade para tudo isso. Fazer as coisas com o ato da prevenção. Consciência, Lembrando com que ou você está ganhando saúde ou está saúde ou perdendo a poder. saúde que tem. Legal, bem Se você legal. estiver perdendo a saúde que tem, cuidado. O Pare e importante é analise ganhar primeiro. saúde do esporte. É isso aí. Olha, doutor Sandro, foi muito bom ouvir toda essa tua experiência, essa tua visão, né, que a gente não imagina, porque, ai, mostra aí a medalha de novo, que é pesada para Ó, dedéu e grande, né? Olha o tamanho dela. tamanho da cara da gente, né? É, bem grande. Uma Muito bolacha. legal. E olha, não duvido que você não faça outra esse ano, viu? Porque tá muito metade do ano ainda, tem Sim. cheia de prova até o final do ano. Com esse gasto todo aí, acho que o laboratório vai ter que Sim. aumentar para ter coisa aí para os teus estudos. E o mais interessante de tudo isso é que a renovação das nossas forças, né, vem desse público que a gente encontra na maratona. Pessoas que, se olhando assim, no contexto ortopédico, no contexto médico, você olha Até assim de e fala assim, idade, né? é, não teria condições alguma dessa pessoa estar fazendo atividade, fazendo aqui alguma coisa, correndo, né? E essa pessoa com muito menos condições está, por que que eu não devo estar? Então, quando eu Sim, olho para exato. tudo isso, eu falo assim, nossa, Não reclame e eu não vai, né? faço nem metade do que essas pessoas fazem. E tem pessoas fazendo muito mais com as condições Muito muito menos. precárias, estão É, muito mais fazendo, né? é. Então, eu acho assim, levanta a cabeça, abre-se o ombro, empurra o negócio para cima, bota para correr e, ó, não tenha preguiça, que isso que é o mais importante. Porque a gente não sabe aonde vai chegar o nosso limite e antes de chegar ao nosso limite que chega a nossa fé. Então é assim, é uma exploração. O processo de Exatamente. exploração é o mais interessante, porque você vai reconhecendo, né? Vai reconhecendo detalhes da sua condição. E eu entendi que é possível, desde que você queira. Então, é cabeça. Bota o que você quer e não abre mão do seu compromisso. Ó, foco. Objetividade é o que move as coisas. É isso aí, ó. Minhas amigas do Rio aqui, a Dione, a Valéria, dando parabéns para você. A Dione Obrigado. brincando falou que vai fazer a maratona só por causa da medalha. Nem sei como que é a Ah, medalha, o Dione. É, mas deve ser bonita também, ela já deve ter prestado atenção. E que legal, mas valeu pelo nosso bate-papo. Vou lembrar de algumas coisas, com certeza, durante a prova do que você disse. E depois a gente, quem sabe, bate um papo, te chama aí, a gente faz um bate-papo conta lá pro meu podcast. Aí, ó, tô dando uma ideia agora, tendo uma ideia.
Aí você traz a tua experiência, resumidamente eu vou trazer o que vai passar comigo e espero também, espero não, né? Não vou falar que você espera, e vou aproveitar assim como você aproveitou também. Isso. E a gente vai conversar depois dos 30. Me fala depois dos 30 como vai ser os seus Pois é, 30. vamos ver se aprendi alguma coisa, mas a diferença agora, né, para as outras que eu fiz, é o que a gente estava conversando. Como eu não tive muito tempo para treinar, e eu estava parada por uns 4 anos de correr, então eu fiquei receosa. Eu falei, como que eu vou conseguir fazer isso? Mas o corpo realmente vai se acostumando, se você, igual você falou, se você é dedicado, se você falar para ele que pode. Eu gravei a frase desse Daniel na minha cabeça também, que a frase dele é destruindo o impossível. Então, tipo assim, né? Tô destruindo também o que eu achar que é impossível, tô lá. Aí você vai se ancorando em algumas coisas que você aprende. Eu aprendo muito com esses bate-papos aqui também. E confiando totalmente no meu treinador, que só tem o recorde sul-americano de 24 horas. Ele correu só 240 quilômetros, o doutor, em 24 horas. Ele é o atual Meu recordista ainda Deus. sul-americano. Então, assim, que virou Ah, meu amigo e agora meu treinador. Eu falei, bom, eu estou treinando diferente, realmente, o treino dele é diferente. Tinha até andada no meio, eu que não andava nem para fazer nada. Aí eu falei, nossa, fiquei até impressionado como o corpo pegou, se acostumou rápido e quando eu vi já estava correndo de novo uma hora bem, não vou falar tranquilo, mas assim, né, confortável. As sim. 3 horas e meia foi o meu maior treino que eu fiz. Vê que eu não tenho nem quilometragem, foi por tempo. Fui bem, não cheguei destruída nada, né? E um dia que eu tive que fazer 2 horas a primeira vez, tinha uma festa de 15 anos à noite que eu tive que usar salto, que eu nunca uso salto na minha vida, nem sapato fechado, quase só tênis. E consegui ficar. Falei, opa, eu Opa! comecei a pensar, ué, alguma coisa tá funcionando, ou não tô tão ruim assim como eu achei que fosse estar. Ou eu treino, ou sei lá, mas aí é um pouco do que você trouxe, né? Como que realmente se a gente botar na cabeça que pode, se a gente se alimentar direitinho, se a gente ouvir o que o técnico está dizendo, se você estiver fazendo, respeitando teus limites, vai, é o que você falou, qualquer pessoa pode fazer, mas dentro de um contexto todo que a gente já conversou nessa live aqui, né, Sandro? Sim. E o mais importante é a consciência corporal, saber o que seu corpo tá pedindo. Está pedindo sal, dá sal. Está Exatamente. pedindo açúcar, dá É, glicose. Está pedindo água, dá água. Você é, tem que ter a consciência alimentar necessária, não pode perder a consciência alimentar. Você tem é, que saber, eu preciso de carboidrato, eu preciso de proteína. Hoje eu tenho certeza do quanto o meu corpo precisa de carboidrato, de proteína, de glicose, de cloreto de sódio. Então eu sinto as necessidades, né? Então quando eu coloco na boca, é uma sensação de fundo de palato, né? Lá no palato, no fundo do palato eu sinto, falando, nossa, é, é isso aqui que estava faltando. Era isso isso aqui mesmo que está estava faltando. faltando. Nossa, parece Que que a bom. sensação ela é muito De forte, alívio, então né? ficou muito nítido para mim o que eu preciso, né? Então eu Aham. ganhei essa E aí consciência para cada um poder vai se manter vivo. descobrindo, né? Sim, Tanto que eu descobri que eu não preciso comer tanto como eu comia antes. Pelo menos nos treinos longos aqui, eu comi muito menos do que eu comia sim. e fui bem, né? Fui bem, não passei de acabada depois, nada. Então, também para mim foi uma novidade, assim, sabe? Foi bem diferente essa fase de treinamento do que as anteriores. Vamos ver na prova, né? Vamos ver agora como Ale, vai se comportar na realidade da prova. te desejo um bom laboratório. Vai lá, Obrigada. observa todo mundo também. E Vou se você observar. vai ver, quando você começa a observar o mundo lá, você vai ver que seus problemas são desse tamanho. Também tem isso. É, Obrigada, viu? eu que agradeço o pessoal que colaborou, que participou, que comentou aí. Valeu, galera, tamo junto. Se precisar aí, faz terapia, chama no direct, pau, e vamos pra cima. Olha aí, ó.
É isso mesmo. Olha, boa noite, doutor Sandro. A gente vai se Boa falando. noite. Pode deixar que nem que seja um zap, eu te mando de lá depois. Ô, pode mandar, tamo junto. E qualquer Tá dia desse a bom? gente tá numa prova dessa. É, vamos marcar uma junta aí. Quem sabe a gente não vai para Curitiba? Vamos ver lá se já abriram Opa, as inscrições. É uma prova bacana. pode ser sim, vai ser um prazer. É. Obrigada, tá? Boa noite, Nada. pessoal. Obrigada Boa aí. noite, Tchau, tchau, tchau. tchau.